O Internacional pode ter preservações no time que vai enfrentar o Monson pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Vitão, por exemplo, com 2 cartões amarelos, tende a ficar de fora da partida no estádio Beira-Rio, 16 horas e 30 minutos, agora do final de semana, em sábado. A gente vai falar também sobre uma inverdade a respeito de Ener Valencia, o salário do jogador, a questão com a antiga patrocinadora e outros pormenores a respeito do equatoriano. Aliás, a camisa do Internacional tem um novo acréscimo de valores e uma meta bastante ousada agora para 2025. Enquanto isso, na Federação Gaúcha de Futebol, o Inter não teme qualquer investida nos bastidores por parte do Grêmio, uma vez que D'Alessandro está tranquilo, não apenas na questão jurídica de suas falas, mas a respeito da sua manifestação antes do jogo contra o São Luís em Ijuí. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar no Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, também na Morada dos Quero-Queros, o CT da nossa base lá em Alvorada. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, porque a gente já passou dos 59 mil inscritos e estamos buscando 60 para tentar bater a nossa meta de 2025, né? Que é 70 mil inscritos. 70 mil inscritos é a nossa meta para 2025. Não te esquece também que kto.bet.br é a minha parceira aqui do canal e ela está te esperando com o site totalmente reformulado e principalmente legalizado junto ao governo federal. kto.bet.br, cada jogo é único, um ambiente para maiores de 18 anos. Te diverte com responsabilidade e moderação, beleza? Gente, eu quero falar com você sobre o treino de hoje lá no CT Parque Gigante e de algumas questões que o Roger pode promover agora no jogo contra o Monson, 16 horas e 30 minutos, no estádio Beira-Rio, agora no próximo sábado, que é o último confronto da fase de grupos, né, ou da fase classificatória para o Campeonato Gaúcho. O Inter já está classificado como o primeiro do grupo B, assim como o Grêmio, o primeiro do grupo A, e o Juventude, primeiro do grupo C. Falta agora saber quem vai ser o melhor segundo colocado. E claro, as alternâncias ali que pode acontecer nas classificações gerais, né? O primeiro é o Inter hoje, depois o Juventude, depois o Grêmio. O Grêmio pode passar o Juventude, pode até chegar em primeiro, mas numa questão remota, né? Precisa o Inter perder. Eu tô falando isso na questão, óbvio, né? Matemática, não em cima daquilo que nós colorados queremos, né? O Internacional em primeiro, com o Juventude pegando o Grêmio, decidindo no Alfredo Jaconi e a gente enfrentando o Caxias ou até mesmo o Ipiranga, dependendo do que acontecer lá em Erechim. O Vitão, ele deve ser preservado, porque ele está com 2 cartões amarelos e agora, quando acabar a fase de grupos, né, a fase classificatória, eles zeram os cartões, tá? Só que se tomar, por exemplo, um jogo agora contra o Monson, tomar um amarelo, fica de fora da primeira partida da semifinal. Então é uma tendência que o Vitão deu uma segurada para jogar o Agustín Rogel. Então tendo uma zaga com o Vitor Gabriel e o Agustín Rogel, o uruguaio, que chegou a marcar gol aí no último jogo que a gente teve lá no Beira-Rio. Só que daí é o seguinte, a grande questão está, Thiago Maia vai para o jogo? Eu tinha falado no conteúdo pela parte da manhã que a direção está meio irritada, né, com essa questão aí envolvendo a ida ou não para Santos, dizendo muito claro para o jogador, ó, não resolveu, tu vai jogar agora sábado, tu vai estar relacionado pelo menos para ser uma opção do Roger. Então essa é uma questão que tem que se ver. Se não joga o Thiago Maia, o Roger deixou muito claro que é o Bruno Henrique. Só que, daí a gente tem algumas questões. O Bruno Henrique de segundo volante, para a gente fazer um 4-2-3-1, com o Carboneiro pela parte ali no Alan Patrick e o Rafael Borré, ou daqui a pouco um 4-1-3-2 com o Fernando abrindo o meio campo, o Bruno Henrique um pouco mais na frente e o Ener Valencia com o Rafael Borré. Eu faria esse teste, tá? Eu faria esse teste. Eu botaria um 4-1-3-2 com os 2 atacantes aproveitando inclusive a boa fase do Valencia, né? O gol marcado, o passe dado agora lá em Ijuí para o jogo contra o São Luís, na vitória do Inter por 3-1, e
ficaria também com as alternativas, né, de mudança de sistema. O Carboneiro, de repente, no segundo tempo, na vaga do Wesley, o Vitinho na vaga do Wanderson. Acho que a gente tem algumas posições muito claras. O Iago Noal, daqui a pouco, depois do lugar do Bruno Henrique. Eu iria com o Antony, o Brian Aguirre, o Rogel com o Vitor Gabriel e o Bernabé. Estão dizendo que pode ser até o Ramon na lateral também, para o Bernabé dar uma descansada. O Fernando aí com o Bruno Henrique na linha de 3 centralizado, o Wanderson de um lado, o Wesley do outro, o Rafael Borré com o Ener Valencia. Esse é o time que eu colocaria em campo e eu gostaria muito de ver, porque a gente precisa fazer um jeito, né, de jogar o Ener Valencia e o Borré juntos, para a gente ter uma dupla de ataque aí bem azeitadinha para a semifinal e quem sabe até a final. Aliás, para a gente falar do Ener Valencia, tá? Naquele evento que eu falei que os jornalistas estiveram lá no Beira-Rio, agora na tarde dessa quinta-feira, a gente falou sobre valores de camiseta, o quanto o Inter já arrecadou e no meio do papo surgiu a questão do Ener Valencia e o quanto a Estrela Bet, a antiga patrocinadora do Internacional, pagava para a parte do salário, né, do jogador, ou mensal para o jogador, para o Internacional pagar o jogador. E aí o presidente Alessandro Barcelos deixou muito claro que nunca a Estrela Bet pagou salário do Valencia. O que acontece? No contrato com a Estrela Bet havia um gatilho de jogador estrela, entre aspas, ou um grande jogador, em que pudesse aproveitar a marca na chegada deste atleta. A partir disso, o Inter ativava uma cláusula de bonificação e a Estrela Bet ia lá e botava mais alguns milhões na conta do Internacional. Tanto que o Valencia chega, é Estrela Bet em tudo que é lugar no Gigantinho, tem aquela baita festa, tem as máscaras e tal, tudo aquilo, justamente por conta do gatilho ativado na parceira. Tem um outro detalhe também que contaram, o Rafael Borré, por exemplo, também teve um gatilho pequeno, menor do que o do Valencia, na questão também com a Estrela Bet. Alguns sócios ligados também, né, que tinham login na Estrela Bet, foram no micro-ônibus com o Borré, receberam o Borré com camisa da Estrela Bet e tudo mais. Então também fazia parte de uma ação de marketing e que também dava gatilhos financeiros ao Colorado. Então, assim, desmistifica total aquela questão. Eu vou dizer o seguinte, tá? Confesso, eu não lembro de eu ter dado essa informação, tá? Porque eu não tinha essa informação. Se eu dei essa informação, eu devo ter dado em cima de uma informação de algum colega. Eu nunca consegui confirmar isso. Tá? Então agora o próprio presidente Alessandro Barcelos esclareceu agora nesse bate-papo que teve com os jornalistas para falar de marketing. Aliás, isso aqui é importantíssimo. A camisa do Internacional hoje está valendo 110 milhões de reais. Já são até uma das frases, né? Já são 9 dígitos. Porque a informação que eu tinha é que era na casa dos 80 milhões. E aí aqui, por que eu não tinha os 30 de diferença? Porque tinham alguns patrocinadores que eu não tinha a informação e que eu consegui colher lá também no bate-papo, no off, com alguns representantes do marketing. Olha só, o Inter tem 110 milhões de valor da camisa com Alfa, Banrisul, Unimed, Zé Delivery e Marquespan. Aliás, o presidente deixou muito claro, né, quanto o sócio colorado ele tem algumas particularidades. Por exemplo, na Panvel ele tem desconto, no Zé Delivery ele tem desconto. Então, a partir da mensalidade vem como cashback dentro do aplicativo do Mundo Colorado. Então, o Inter vai fazer com que esses cashbacks sejam mais divulgados, inclusive, para que o sócio também tenha cada vez mais benesses e, claro, aumente o quadro social nesse sentido. Tá? Então, tá aí
a informação sobre os valores da camisa, enervalência e tudo mais que pode pintar nesse jogo contra o Monson. Espero que tu tenha chegado até aqui. Te agradeço demais, inclusive, por ter chegado até aqui. E vou te pedir mais uma vez, deixa o like, te inscreve e bora lá. Vamos continuar aprendendo e entendendo o que está acontecendo sempre lá dentro do Beira-Rio. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.